Oi, pessoal, estamos aqui para mais um Entre Linhas e Opiniões. Eu sou a Bárbara. Eu sou a Larissa. Eu sou a Ana Clara e hoje a gente vai discutir o livro O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que é leitura obrigatória da UFPR. Então, Giovanni Martins, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1991. E de acordo com uma entrevista que ele deu para a revista Época, ele conta que ele nasceu e morou até os 13 anos em Bangu, na zona oeste do Rio. E depois disso, ele mudou com a mãe pro... Opa, tinha que puxar a vinheta. Perdão. Puxa a vinheta! Você não vai, não. Pronto, agora continua. Eu posso falar de novo. Aos 13 anos. Ele mudou Ele foi pro outro lado da cidade, pra Zona Sul, com a mãe dele. Ele se mudou com a mãe dele, só que ele gostava muito de onde ele morava antes, porque ele dizia que no novo lugar que ele tava, eu não lembro qual que é o nome do lugar que ele tava. Vocês sabem, tá? Não, foi eu que pesquisei. Aí ele dizia que no lugar que ele estava agora, as brincadeiras eram as mesmas, mas era de um jeito diferente que eles brincavam. E ele gostava mais de quando era no antigo lugar, em Bangu, onde ele morava. Então ele constantemente vai visitar a avó, ele fica até alguns meses com eles lá, e ele começa a escrever o livro a partir do momento em que ele tem contato com a FLUP, que é a Festa Literária das Periferias. É um festival literário internacional que ele foca em levar literatura, debates e atividades culturais para territórios periféricos. Em 2025, eles homenagearam a Conceição Evaristo. Foi a autora do Olhos d'Água e Canção para Mirar Menino Grande. Que a gente já fez. Aí, a partir desse contato que ele teve com o FLUP, ele começou a visitar outras favelas e ele começou a retratar o que ele via no livro que ele escreveu. Bom, para fazer um resumo geral da obra, ela apresenta 13 contos que são curtos. 13 contos. Os maiores têm no máximo 15 páginas, tem bem menores também, de 3 a 5 páginas. Eles são ambientados nas favelas do Rio de Janeiro, com uma linguagem crua e direta, a maior parte do livro, e é mostrado o cotidiano e as experiências de personagens que são marcados pela pobreza, pela violência, mas também por laços de amizade e pela busca por identidade e sobrevivência. Os principais personagens, suas relações, um tema central são os jovens e a relação de amizade, assim como no primeiro conto, o Rolezinho, que mostra a importância do momento de lazer e as dificuldades e como elas unem laços. Ah, tá. Não, mas eu não aperto. E como elas unem laços, como uniu o narrador aos colegas dele naquela ocasião, que também queriam ir à praia apesar das dificuldades. Além disso, as relações familiares também são um nicho retratado de diversas maneiras, como em Primeiro Dia, com a relação do Davi e de seu pai Almir, que é pai solo e tenta educar o filho usando a culpa e o remorso como ferramenta, em Um Rabisco, com o Fernando, que tenta conciliar a vida no grafite com ser pai do Raul. A relação com autoridades, principalmente com a polícia, né? Como se passa no ambiente, né, das favelas, como eles sempre têm receio da polícia, porque a violência policial é muito existente, então mesmo que eles não tenham envolvimento com o crime, eles ainda se sentem desconfortáveis com a presença dos policiais, além da busca por identidade e reconhecimento, e da pauta das mulheres. Apesar de ser majoritariamente sobre homens jovens, as mulheres, quando aparecem, sempre cumprem um papel importante. Durante o livro ele aborda a violência e o crime com a polícia, facções, assassinatos, ameaça no dia a dia da favela, tráfico de drogas constante, mostra como aquelas pessoas desde crianças elas já têm um contato com o mundo das drogas muito grande, a pobreza e a desigualdade social,
mostra a falta de oportunidades, o abismo social ali, eles falam entre o morro e o asfalto, que seria entre as favelas e as cidades, os centros urbanos, a dificuldade de empregos que leva eles a que leva eles a entrarem na vida do crime para conseguir o próprio sustento, né? Por exemplo, no primeiro, que a necessidade de passar o calote para pagar a passagem do ônibus, uso de drogas, né? O consumo e o comércio, principalmente de maconha e cocaína, que eles retratam como um tipo de escape, mas também um meio de socialização nesse nicho dessas pessoas que são retratadas no livro. O medo e a insegurança com brigas de facções rivais, a violência policial principalmente, a incerteza do futuro por conta da vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade social, que é a situação que as pessoas vivem ali. E também trabalham memória e legado. Como eu disse, no Rabisco, né, eles tratam grafite como legado e as lembranças da infância no conto Travessia. Também falam a importância do passado na compreensão de agora, então eles faz todo um contexto, e ela é rica em gírias e expressões de favela, né, que traz ali, reforça a identidade cultural e também traz oralidade para o livro. Eu primeiro que quero fazer um comentário que eu acho muito interessante como a vida dele influenciou muito na forma que ele escreve, porque como a Ana Clara falou, é uma linguagem muito, vamos dizer, chula da periferia, muito, principalmente nos primeiros contos, é muito marcado isso. Principalmente o primeiro conto, né? Que logo de início ele já vai com impacto, porque o primeiro conto ele é cheio de gírias. Muito. Daí eu vou explicar, ao total vou contar a história de 5 contos que estão presentes, que vocês vão ver tudo o que a Ana Clara falou em como realmente está na história, tá bom? A gente vai começar pelo primeiro conto que inicia o livro, que o nome dele é Rolezinho. Já dá para ver pelo nome, né? Que um dia como ele diz no livro, muita lua, uma lua para cada um, estava muito sol, né? Tá escrito uma lua para cada cabeça, que é uma forma de falar, né? Um ditado popular. Ele queria ir pra praia para fumar uma maconhinha e ficar de boa. Daí ele não tinha dinheiro para passagem, ele não tinha como ir e ele não tinha maconha, ou seja, ele não tinha nada, ele só tinha um sonho e não dava para ficar dentro de casa, né? Daí ele encontra com alguns amigos, que é o Vitinho, o Pocatelha, o Tico e o Teco, na casa do Tico e o Teco. Daí o Teco, ele tinha a maconha para eles fumar e ele também queria cheirar cocaína. E ele falou que ele não iria à praia. Daí, algum dos amigos, eu acho que foi o Vitinho, ele cheira a cocaína com o Teco e convence ele a ir pra praia com as pessoas, porque o Teco só queria cheirar o pozinho dele. Mas ele conta que ele não cheira, ele só fuma. Ele não cheira e não ingere drogas, toma crack. Por causa de uma história que o irmão dele contou para ele sobre um amigo que morreu de overdose aos 22 anos. Então, ele não curte muito, ele só fuma a maconha dele e fica de boa. Daí, eles resolvem ir pra praia, eles vão pra praia, eles pulam a catraca, como a Ana Clara disse, para entrar no busão, porque eles não tinham dinheiro para passagem. Tanto que no começo do livro, no começo do conto, ele fala que ele tinha R$3. Daí ou ele comprava pão para comer, ou ele pagava a passagem do busão. 2 contos. Que a mãe dele tinha deixado só 2 contos. Só vou cortar para falar que o primeiro trecho do livro acordei, tava ligado o maçarico, sem neurose, não era nem 9 da manhã não era nem 9 da manhã e a minha caixanga tava se derretendo. É um trecho que não se importa nem com uma linguagem, né? Em manter uma linguagem rebuscada, lógico, é cheio de gírias, e ele não se importa também com pontuação, já que o narrador em primeira pessoa se traz muito mais oralidade para o livro, que a gente já consegue ver de primeiro impacto. Sim, e também é muito legal que nem todos os contos são em primeira pessoa, isso. Alguns são em terceira, alguns, inclusive, que eu vou falar, são em terceira pessoa. Por exemplo, o terceiro e quarto contos, eles já são em terceira pessoa. Eles já deixam de ser em primeiro.
Daí, quando eles chegam na praia, a palavra deles, a praia estava cheia de verme, que são os policiais, e eles não entendem muito porque a praia estava realmente lotada. Daí, eles têm a maconha, mas eles esqueceram a seda para fumar, então não tem como eles bolar. Tanto que ele até brinca que hoje em dia as pessoas são muito frescurentas, porque antigamente bolavam um beck com folha de caderno e agora eles criam seda. Mas, enfim, eu acho muito interessante que nessa parte ele fala sobre o amigo Jean dele, que, falando dos policiais na praia, ele fala do amigo Jean, que era uma pessoa muito boa, um jogador que tinha futuro, que logo seria chamado para a base do Flamengo ou Fluminense. E ele foi morto em uma operação por policiais, o que mostra muitas desigualdades sociais, porque a pessoa pode não ser do crime, mas Só dela viver naquele ambiente, ela é taxada como criminosa. exatamente. Daí ele vai pedir a seda para eles bolarem para um vendedor de pulseiras que estava na praia. E ele conta, esse vendedor, ele dá 3 folhas de seda? Não lembro. Ele dá folhas de seda para ele fumar e conta que os policiais estão lá porque um boliviano foi assassinado e os policiais estão com medo de outra pessoa ser assassinada e isso for parar nas manchetes. Mas falam que o boliviano foi assassinado por acerto de contas, então era tudo bem naquela parte, né? Daí, enfim, ele pega a seda, eu vou dar uma coisada, né? Ele pega a seda, ele leva para os amigos, eles fazem o beck, eles fumam, eles aproveitam e daí acontecem mais algumas coisas, mas não são muito importantes para a história. E na hora que eles estão indo embora, tem alguns moleques sendo enquadrados, assim, num beco, por policiais. E eles pensam, assim, que vão ser enquadrados também, mas eles não estão devendo nada. Porque eles tinham fumado toda a maconha e não tinha mais nada. Só que eles estão passando no beco e também são enquadrados, o que também mostra o que a gente acabou de falar. E ele entra em um dilema com ele mesmo de se os policiais se avistarem ele vai pra cadeia e ele logo pensa na mãe, no que a mãe acharia disso. Então, Também no irmão que morreu pro crime. exatamente. Daí ele sai correndo e começa a lembrar do irmão que foi morto por policiais também. Por policiais, não. Ele foi morto pela facção por ser acusado de ser X9, o que ele fala que ele não era, foi no lugar de outro vacilão, como ele diz. Daí, assim se acaba o primeiro conto do livro. Nesse conto, o espaço que é descrito é bem importante, já que tem uma figuração neles. Mostra que o quanto o espaço do Rio de Janeiro é diverso na questão de desigualdade. Porque enquanto eles estão ali na praia, eles estão vendo, tem playboys, tem que eles várias, também playboys. tem várias, eles estão lá para fumar maconha, tem os playboys tirando onda. E tem também as pessoas que estão lá para cometer crime, que estão passando a mão nos playboys. Só um detalhe, essa foi a parte que eu ignorei e não falei, tá bom, gente? Porque, tipo assim, para um contexto geral não seria importante. Porque tem outros contos que falam sobre isso também, mas tinha uns playboyzinhos lá tirando onda com a cara deles. E passou um moleque e roubou a mochila, depois passou outro, roubou o celular, depois passou outro, roubou a canga que ele estava sentado. E eles ficaram rindo da cara dos playboys por serem trouxas e ficarem exibindo o que eles têm. Eu me perdi no que eu tava falando. Ambientação. Hã? Ambientação de tá. A partir dessa ambientação, na praia, a gente percebe um clima bem mais leve, que eles estão se divertindo, fumando e até brincando em relação ao que aconteceu com os playboys. Só que a partir do momento em que eles entram pro beco, a situação fica diferente. E a gente percebe o quanto é desigual a questão dos lugares ali. Então, agora a gente parte pro
segundo conto do livro e segundo conto explicado, que é Espiral, o nome. Ele também é em primeira pessoa, então vamos lá. Muda a linguagem. A linguagem já é um pouco menos chula, já é mais tranquilo. Vamos lá, então. Aqui. As pessoas, vamos pôr, começa falando que os favelados colocavam medo nas outras pessoas. Então ele tá saindo da escola com a roupa de um colégio público de periferia e ele passa por uma escola particular e essas pessoas da escola particular têm medo deles por eles serem intitulados favelados, o que eles acham engraçado, porque na escola dele, a escola pública da favela, da periferia, eles sofrem o medo ao invés de causar o medo. Daí, o conto todo se baseia nessa temática. Depois ele conta isso, ele fala que ele gosta dessa sensação de causar medo e não de sentir o medo, mas ele gosta por ele ele ser novo e não entender muito bem o que significava, a desigualdade que isso representava. Daí entra a parte que a Ana Clara falou, que são os muros, porque ele está voltando para a favela e ele fala sobre a divisão clara que tem entre a periferia e a parte urbana de pessoas normais, entre aspas. Daí, tem a primeira perseguição que ele faz, que é com uma velhinha que está no ponto de ônibus. Daí ele vai chegando cada vez mais perto, mais perto, mais perto, senta do lado dela, vai chegando mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado, até chegar bem perto dela. Ela levanta e começa a andar rápido, ele levanta e começa a andar atrás, e ela entra em completo desespero. E ele fica rindo, mas assim que esse momento passa, ela sai e ele continua a vida dele, ele sente nojo do próprio ato por lembrar da avó, o que mostra muitos laços familiares, porque, sim, a gente tem o costume de lembrar da favela, lembrar de famílias estruturadas, mas, no geral, famílias que se amam e cuidam muito das pessoas que estão lá, da proteção entre eles. Daí, isso também mostra em como, porque, tipo assim, quando ele chega, a velha já começa a ficar com medo sem ele ter feito nenhuma ação. Volta ao julgamento das pessoas periféricas, porque ele não fez nada para aquela velha estar com medo dele e ela já estava se tremendo de medo. É a questão das leis silenciosas, porque para quem está nos centros urbanos, o morador da favela ele é visto como um problema. O conto mostra bastante disso, já que os dois centros, a favela conversa com o centro mais urbanizado, mas eles não se entrosam. Sim. Daí ele fica obcecado por estudar as relações humanas, o comportamento, em como o porquê daquela velha ficar assustada com ele sem ele ter feito nada, sem ele ter dado nenhum motivo para ela. Daí ele escolhe um homem para ser o objeto de estudo dele, o Mário. Que ele fala que com o passar do tempo, essa obsessão por perseguir as pessoas foi tomando forma. Perseguir ele no trabalho, perseguir ele na rua, até que um dia ele perseguiu ele e ele morava perto do trabalho, né? Então ele saiu do trabalho e foi direto para casa e ele perseguiu esse Mário. Esse Mário chegou, entrou em casa e ele começou a olhar o Mário pela janela do apartamento. E o Mário saiu com uma arma e ele percebeu que se ele quisesse continuar com esse estudo, ele teria que arrumar uma arma para se proteger, porque apontaram uma arma para ele por ele não ter feito nada. Ele só queria estudar o comportamento. De um jeito psicopata, de um jeito meio estranho, né? Mas estudar o comportamento.
E aí, nesse conto, no final não mostra se continua, se ele desiste de perseguir, se ele continua e vai atrás, né, da arma de fogo que ele percebe que ele vai precisar, mas o autor ele apresenta exatamente o momento decisivo, exatamente o momento que ele tomaria essa decisão, apresenta a dúvida palpável do personagem. Uma coisa que eu não gostei foi isso de deixar aberto, porque eu queria realmente saber se ele continuou a pesquisa dele com uma arma agora ou se ele só desistiu realmente. Mas a maioria dos livros de contos, quando eles abordam esse tipo de tema, eles acabam deixando em aberto pra gente refletir, eu imagino. Então, a gente parte pro próximo conto que eu vou explicar. Ele é, na sequência, o terceiro conto, que se chama Roleta Russa. Esse e o próximo são em terceira pessoa. Esse é em terceira pessoa, já é uma característica que muda do conto. E ele começa com um grupo de crianças, também da periferia, como todos os outros contos. As crianças da periferia vendo pornografia em uma revistinha, assim, e chega esse Paulo, que é um moleque que vai ser o principal do conto, que muda, todos os personagens são personagens diferentes de cada conto. Daí ele chega e diz no livro que hoje ele não estava interessado na pornografia, mas que isso não era normal, porque outra coisa que é muito marcada é a normalização que tem do conteúdo sexual para crianças na favela, o que não é muito saudável, né? Importante ressaltar. Daí ele chega e começa basicamente uma discussão com outro personagem, o que ele acaba xingando esse moleque de filho da puta, esse moleque fala pra ele repetir, e ele repete. Daí o Paulo mostra que ele trouxe um revólver, o revólver do pai, e a história se baseia nesse revólver, é importante. Ele sempre brincava com esse revólver, só que ele brincava com esse revólver em casa. Enquanto o pai dormia, ele tirava o revólver da gaveta e ficava olhando e brincando. Daí, as crianças ficaram fascinadas por aquilo, porque eles moram na favela e eles lá seria como se as armas fossem o maior símbolo de poder. Então, para ele ter um revólver, ele era muito foda. Ele faz isso, na verdade, porque ele quer se sentir pertenço àquele lugar. Porque no início do conto, ele fala que... acho que no início ou mais pro meio. Ele fala que se ele saísse dali, nenhum dos amigos dele ia perceber. Então, para ele, vale a pena até levar uma arma para brincadeira, para os outros começarem a prestar atenção nele. Sim. Daí, no conto também fala sobre a relação que ele tem com o pai, que a Ana Clara falou, que ele é um pai solo, ou seja, cria o filho sozinho, e ele tentou educar sem a força física, mas com muita pressão psicológica, mas também fala principalmente sobre a questão de respeito, porque respeito e confiança, porque o pai, ele quando aceitou um emprego, ele sabia que levar arma para casa não era nunca uma boa opção numa favela. Porém, ele confiava que o filho não usaria aquilo, não brincaria com aquilo. Ele confiou no filho e essa confiança foi quebrada. Mas, né? Ok. Daí, na brincadeira, as crianças ficaram fascinadas pela arma, né? E o Paulo, ele, como a Larissa falou, ele se sentiu pela primeira vez pertencente àquele ambiente, que as pessoas realmente se importavam com ele. Até que ele percebeu que já estava tarde, porque os moleques grandes começaram a entrar para as casas, já estava tarde, e que o pai dele ia sair para o trabalho e ia precisar da arma. Daí, ele voltou correndo para casa, o pai estava no banheiro tomando banho, e ele pegou, guardou a arma e sentou no sofá. E ele começou a pensar se ele contaria ou se ele não contaria. Ele resolveu que contaria, porque ele era homem de verdade,
mas o pai dele começou a demorar e ele começou a pensar mais. E ele, no final, não fala se contou ou não contou, como a Ana Clara disse, mas ele ficou decidido basicamente que não iria contar. Esse conto, eu senti um pouquinho de angústia lendo ele, porque você fica, tipo assim, ai, ele vai levar arma pra brincadeira. Eles estão brincando de polícia e ladrão. E ele fala que ele quer fingir atirar nos miolos de alguém. E dá uma leve angústia, porque você fica assim, meu Deus, e se ele não descarregou a arma? E se acertar realmente um tiro em alguma criança? Sim, e essa angústia, ela também se relaciona com o título, que é o sol na cabeça, né? Considerando que a gente mora num país tropical, em que o sol geralmente está bem quente, se passa no Rio de Janeiro, que também é um lugar mais quente, e o título, talvez não propositalmente, talvez propositalmente, o sol na cabeça, demonstraria esse desconforto que a gente sente, porque quando tá muito calor, quando o sol tá torrando os nossos miolos, que seria essa sensação que a gente sente quando tá lendo o livro por conta do desconforto das histórias que são contadas de forma crua. Sim. Você fala do quarto conto? Qual que é o quarto conto? Caso da Borboleta. Não, mas eu queria Então, fazer uma marca muito importante, eu queria dar uma porque pincelada eu amei nele aquele também. conto. Sim. Pode falar. O quarto conto, ele também é em terceira pessoa. O nome dele é O Caso da Borboleta, e ele é um dos mais curtos e também um dos mais poéticos, que seria meio que um respiro no livro, considerando que a maioria dos contos envolve muita violência, envolve esse cenário trágico. E junto com o conto O Mistério da Vila, que fala sobre religiosidade. Ele é um momento, assim, para você respirar no meio do livro, porque ele não conta com violência, e é sobre um menino de 9 anos que pensa sobre a borboleta. Né? Ele diz que a lagarta é como se fosse uma borboleta criança. O menino se chama Breno, perdão. Mas quando o Breno for adulto e virar homem, ele não vai virar borboleta, porque homens não voam. E que o maior sonho do Breno era ele voar, seja de avião ou como um jogador de futebol. Mas mostra a dificuldade que ele teria de realizar esse sonho, sendo ali uma criança periférica, né? Então, mostra a observação que ele tem de uma borboleta que entra pela janela da cozinha, ela cai no óleo, o óleo estava frio, então ele tenta salvar ela, mas quando ele tira ela, ela acaba morrendo de qualquer forma. E ali, o óleo é como se fosse uma alusão ao destino das crianças pobres no Brasil, porque ele é algo pegajoso que a gente quer limpar da pele, mas que demora muito. Então, seria uma alusão ali ao futuro delas e ao destino que elas conseguem ter. E eu acho muito legal, porque nesse conto, como você falou, a linguagem se torna diferente e ele não conta isso de uma forma fria e ruim. Ele conta como se isso não tivesse como mudar e tava lá, mas tudo bem, eles aceitavam isso. E tem uma frase muito linda que eu achei que foi ninguém nasce borboleta, que a avó dele falou. Eu achei essa frase maravilhosa. Eu acho a construção das emoções dele bem bonitinha, porque ele fica muito curioso em questão da borboleta, ele até questiona a janela que tem diferente na casa. E é bonitinho que as pessoas que não têm janela na cozinha são pessoas pobres. Nossa! Não pobres nesse sentido, gente. Pobres no sentido de não ter uma vista. Uma paisagem. Nem todo sentido de pobre é assim. Poxa. Por que a gente tá falando do livro? Mostra também muito da relação que ele tem com a avó e com o quanto as vivências que ele tem em casa influenciam ele. Já que ele lambe o óleo depois que ele tocou na borboleta e ele fica morrendo de medo de passar mal, porque ele relou no pozinho da borboleta que a avó dele falava que ia passar mal se ele tocasse. Então, agora a gente vai dar um pulo pro 11º conto, que é O Mistério da Vila, que você falou. Ele é em terceira pessoa também, eu não lembro. É em terceira pessoa. E ele já começa diferente, porque ele começa com uma dedicatória. Ele é dedicado a Dona Maria de Lourdes. Em memória de Dona Maria. Mas ele é dedicado em partes, né? Em memória de Dona Maria de Lourdes.
E a gente não sabe, não encontramos nada de quem fala quem é essa Maria de Lourdes, no conto também não fala, mas a gente teria como deduzir que seria alguma macumbeira que ele conhece, porque é assim que ele fala, é sobre isso que ele fala no conto. O autor fala muito da vivência dele no livro, então provavelmente é alguém que ele conhecia dali, que era uma pessoa querida por ele, por isso que ele fez essa dedicação. Sim, sim. Então vamos lá para a história do livro, do conto, perdão. No final de uma vila morava uma dona Yara, e ela era a mais velha da vila e ela era macumbeira. Daí tinha um grupo de crianças, que era o Juan, a Thaís e o Matheus. Mas em parte essas 3 crianças, na minha visão, ela representava toda a população da vila. Seria como se fosse todos eles. Essa velhinha, ela era vista como uma pessoa ruim pela vila, assim, porque ela mexia com a macumba, o que entra numa discussão religiosa que, né, a gente não vai entrar aqui. Daí, todas a vila tinham um medo dessa dona Yara por conta da macumba que ela fazia. E no passado, a casa barra o terreiro dela era muito frequentado por todos da vila, assim. Mas pelos católicos e protestantes que depois vão criticar ela. Exatamente. Mas, assim, quando foi crescendo a vila e mais igrejas foram sendo construídas, esse terreiro foi deixado de ser frequentado. Então, ela foi deixada de lado. Não só o terreiro, mas ela também. Ela pensou em ir embora, mas ela fala uma frase que eu acho bem bacana. O personagem que está narrando fala, não ela. Que é: suas raízes estavam presas demais naquela terra. Passou a usar as lembranças para se consolar. Porque no passado ela era vista como uma pessoa boa e agora todos tinham medo. Ela era tratada como assombrosa. E, enfim, isso é bem triste. Mas, né? Fazer o quê? E cada uma dessas crianças tinha uma história com essa dona Yara. Por exemplo, pro Matheus, ele estava com febre, com uma crise de febre, e os pais dele pediram para dona Yara ir rezar para ele melhorar. Ela rezou e ele melhorou. O Juan, a casa dele estava com uma infestação de carrapatos. O cachorrinho dele ia morrer, tadinho, de doença do carrapato. E ela foi lá, pegou 3 carrapatos, colocou num pote. Um fósforo. Negócio de fósforo. É negócio de fósforo, né? É uma caixinha de fósforo. É. Um potinho. É, um potinho. E entregou, rezou, enfim, fez a feitiçaria dela e acabou com a infestação de carrapatos. E a Thaís, ela estava com dificuldades para nascer, ela estava presa no ventre da mãe e ela rezou pelo nascimento da forma dela e a Thaís nasceu. Então, o fato importante é que a mãe dela era testemunha de Jeová, né? E eu vou falar isso. Você vai falar, então tá bom. Tá. Então, eu acho que por isso que eu falo que essas 3 crianças representavam todos a vila, porque todos tinham uma história com ela, todos dependeram dela em algum momento, porém eles agora tratavam ela como algo perigoso. Então, isso é bem triste. Daí, essas crianças estavam brincando e eles acabam chegando perto da casa dessa dona Yara e ela passou mal dentro da casa, teve um infarto ou derrame, não deixa explícito, mas os filhos dela tiraram ela da casa e levaram para o hospital e essas crianças ficaram chocadas, tanto que o Juan vai até lá e fecha a porta da casa que eles deixaram aberta no momento de desespero.
E agora entra uma das partes muito legais desse conto, que cada um, conforme a sua religião, reza para ela da mesma forma que ela rezou para eles. Então, a Thaís, que era testemunha de Jeová, como a Lari falou, reza para Jeová, para Dona Yara melhorar. O Juan, ele era católico, então ele reza para o santo, São Jorge, para ser mais específico, porque ele acredita que se ele derrotou um dragão com a espada, ele consegue curar ela. E isso mostra, como eu disse, que apesar de agora ela ser vista como algo ruim, ela já teve e ainda tem o carinho lá dentro do coração das pessoas daquela cidade. É a visão inocente das crianças, a visão inocente que as crianças têm dela. Já que quem destrata ela são os adultos. Daí, passa-se um tempo, a Dona Yara melhora, volta para casa, e o Juan e a Thaís decidem que querem ir lá visitar ela, fazer uma visita, mas o Matheus, ele não quer ir. Daí o Juan briga com ele, joga na cara dele que quando ele precisou, ela rezou por ele, ela fez tudo para ele. Então o Matheus, mesmo assim, decide que não quer ir, e ele pega, o Juan pega e fala que se ele não fosse, ele podia deixar de ser amigo deles, e ele acaba indo. Tá, agora eles chegam na casa, eles descobrem por uma fala dela, quando eles contam que rezaram por ela, que ela também acredita em Deus, o que fala muito sobre como a gente julga a religião das pessoas sem saber no que ela realmente acredita. A gente não entende e a gente julga. Daí ela fala assim na frase, eu não lembro certinho, mas ela fala que ela melhorou graças a Deus, graças ao Deus deles, que curou ela pela crença deles. Daí ela fica contando histórias para eles ficam lá ouvindo, conversando, eles vão embora. Depois o Juan volta para visitar ela constantemente para ouvir as histórias, e tudo volta ao normal. Todo mundo volta a odiá-la entre aspas, mas fica naquela, né, que mostrou o conto todo. Nesse conto, a gente consegue perceber que eles misturam várias crenças. E o Juan volta na casa dela porque ela fala para ele que ele é um dos filhos de Ogum, que para a religião católica é São Jorge, que é para quem ele reza. Então ele fica muito curioso sobre essa questão da religião dela e vai buscar conhecimento a partir dela. E em relação aos adultos, mostra muito daquela coisa do apelar para qualquer coisa que vier. Se o milagre der certo, glória. Se não der, é a vida, né? Acontece. Tem alguma coisa pra falar? Então tá bom. Eu também acho muito interessante a questão que eu disse sobre as religiões, e no fundo ser importante você acreditar e não no que você acredita. Então tudo no conto mostra que tudo dá certo se você crê no que você tá fazendo. Mais algo? Então, agora a gente pula pro último conto explicado, e o último conto do livro também, que se chama Travessia. Começa pelo meio, não é? A história começa meio que contada Sim, no meio. Começa pelo meio, realmente é o meio. Que começa com o dono do morro brigando. Mas para ficar mais claro de entender, eu vou contar numa ordem cronológica. Então, o último conto, ele é contado em terceira pessoa também, e Beto é o principal desse conto. Conta que o Beto, ele trabalha na facção como vigia, né? Aqueles que ficam olhando para ver se a polícia está chegando. Vigia, que ele fica com uma arma, só que ele nunca atirou com essa arma. Até um cara de uma facção rival vir comprar erva dele. Erva? Maconha, cocaína? Eu não lembro. Erva, maconha. Não, sim, mas o que ele vem comprar? Não lembro. Enfim, vem comprar drogas ilícitas
de Beto. E depois que o Beto vende pra ele, ele faz o símbolo da facção rival. E Beto fica putaço da vida e sai atirando, dando muitos tiros nesse cara, esse viciado. E agora ele tem que se livrar, como diz no livro, desse presunto. Ele não pode deixar. E volta pro começo do livro, que é o que a Lari falou, que o dono do morro dá uma bronca nele, fala que ele não pode matar quem ele quiser, que... Começo do conto. Que ele não pode matar quem ele quiser, porque tem regras e que agora ele não poderia deixar esse presunto ali, porque o morro é dele e ele que manda. E ele não quer, ele tem que levar pro lixão e ele tem que dar um jeito de levar pro lixão. Daí o conto se passa com ele tentando levar isso pro lixão. Mas... O Beto também, né, não é muito inteligente. Não, o Beto ele não tem muitos neurônios. Daí o Beto ele reclama que a facção não dá mais dinheiro, porque ele não tem nenhum carro para levar. Ele tem que comprar... O que ele compra? Ele tem que comprar um salgado fiado, porque ele não tem dinheiro para pagar. E é muito interessante também que nesse conto ele volta a linguagem chula, mas ele não fica tão explícito igual no primeiro. Daí, ele não tem o carro, ele não tem dinheiro para levar. Daí entra na questão de amizade, que a Ana Clara falou. Porque, tipo assim, ele fala que quando é para os amigos tirarem onda com a arma, ir pra baile, ir pra festa, eles estão lá, mas quando ele pede ajuda para enterrar o defunto, ninguém quer ajudar ele com o carro. Né? Fazer o quê? Daí, ele não tem ajuda de nenhum amigo, ele tem que dar um jeito de tirar, porque se ele não tirar, quem vai ser morto vai ser ele, porque o dono mandou. Ele odeia essa hierarquia, ele deixa isso bem claro no conto também, que ele não concorda com a hierarquia, porque o dono do morro ele já tem muita responsabilidade, ele ainda quer ficar mandando no presunto que outras pessoas mataram. Daí, ele consegue um Chevette para pagar depois, e ele coloca o cara no porta-malas e sai pro lixão. Daí ele discute se vai cedo, se vai à tarde, e ele decide que ia à tarde mesmo e vai. Daí, como se já não tivesse ruim, no meio do caminho o carro morre e ele não tem o que fazer. Daí ele vê alguns caras num bar e os caras veem que o carro está morto e vai tentar ajudar a empurrar para dar tranco e ele conseguir sair dali. Ele começa a entrar em desespero porque um desses caras parece ser policial e ele está meio com uma arma, ele pensa que rodou. A todo momento ele pensa que deu errado, tudo que ele faz ele pensa que dá errado. Vamos? Não. Ah, tá. Isso é fato. Daí, eles, no final, não acontece nada, eles ajudam o Beto a dar tranco no carro e o Beto continua indo e chega no lixão. Chegando no lixão, ele tira o corpo do porta-malas, taca de qualquer jeito lá. Ele pensa até em tacar fogo, mas ele não taca, porque isso ia fazer fumaça e as pessoas poderiam olhar para ver o que é e acabar vendo o defunto. E ele também ressalta que tem sempre alguém olhando, como mostra como a vida de quem entra na vida do crime, às vezes não por vontade própria, por não ter escolha, eles são sempre observados, eles não têm liberdade. Aí ele deixa o defunto lá, volta pra favela e chegando lá, ele fala que tá tudo muito estranho, porque tá tudo muito normal demais. Então, tem gente... Ai, gente, eu acho uma fala incrível que o cara falando a maconha, lê pra mim, por favor, amiga. Açaí. Não. Daí ele chega e tá tudo muito normal. Eu não sei onde tá por aí, tá? Achou? Não, ainda não. Pode falar. Tá bom. Ele chega e tá tudo muito normal. As pessoas estão vendendo maconha na rua, as crianças estão soltando pipa, as mulheres estão no bar bebendo, tá tudo muito normal. E ele estranha isso. Achou?
Lê, por favor. Eu olhava os becos geral na rua, os cachaceiros, os maconheiros, os crentes, as novinhas, rapaziada da ronda, os trabalhadores chegando em casa. Tudo parecia diferente, mas como se voltando da missão ele estivesse vendo o morro pela primeira vez. Chegou na boca, tava geral numa boa, fumando e trocando uma ideia. Um vapor gritava maconha, maconha, outro mandava na sequência, pode 10, cheirou, pancou, pode 10, vem nariz. Até então tudo normal. Mas quando viram Beto chegar, o silêncio tomou conta do pedaço. Daí, quando ele chegou, tudo ficou pesado e... Eita, derrubei água. Pesou. Tudo ficou muito pesado e o dono do morro, passa a visão para ele e fala que ele não podia ter feito isso e que agora ele vai embora, ele tem que ir embora, que ele não pode passar nem em casa para se despedir da mãe. Ele vai embora e ele não tem escolha. Então, ele vira as costas e vai embora, era a única opção que ele tinha, ou era isso ou era a morte. E apesar dele não gostar da vida do crime, o que ele deixa claro no conto, ele amava o lugar, ele gostava da favela. Como a Larissa disse, mostra muito da vida do autor, porque ele, quando saiu, ele continuou amando o lugar, apesar dos seus defeitos. E também mostra, no final do conto, ele pega e fala assim, que agora tudo vai ser diferente, porque geralmente quem entra no crime ou sai morto ou não sai. E ele conseguiu sair, ele foi expulso. E não mataram ele, o que já é um avanço. Pra mostrar esse amor e ódio, tem o trecho, né? Amava e odiava aquele morro como ninguém nunca vai conseguir entender nem explicar. Que ele olhava e ele tinha as lembranças. Por mais que ele não gostasse do rumo que a vida dele tinha tomado, era um lugar que ele tinha vivido a vida toda dele. Então, não tinha como ele odiar de alguma forma. O que mostra a vida do Giovanni, né? E o conto acaba assim, o livro acaba assim, todos os contos. E foi um ótimo conto. Nesse conto, a gente vê, como a Bárbara falou, ele não tinha dinheiro, ele teve que comprar um lanche fiado. Aí, nesse conto, a gente vê o outro lado do tráfico, já que quem tem que fazer a parte suja... Peraí, só um segundo. Tá sem grana, tá sofrendo e tem falta de opção do que eles têm pra fazer. Por isso que ele tá se forçando a trabalhar no tráfico. Sobre como cairão as questões do vestibular, ele já foi leitura obrigatória da Unicamp, não é mais. E agora que é o da UFPR, é o primeiro ano que vai ser. Então, o que a gente consegue dizer sobre isso é só os temas que podem ser cobrados, né? Porque ele é uma relação interdisciplinar ali com sociologia, com história e a representação da vida cotidiana nas favelas, essa questão da desigualdade social, violência policial e também da linguagem, né, que é mostrada a linguagem coloquial, a questão das gírias, linguagem regional. Eu acho que é basicamente isso, né? Sim. Eu acho que o que mais cobrariam ali, falando principalmente do vestibular que vai cair agora, seria uma questão semântica. Por causa que é uma linguagem realmente bem da periferia mesmo, principalmente no primeiro conto. O primeiro conto é pra... Ele já é direto, né? Pra ele impactar chega com o já. pé na porta. Porque ele já começa mostrando a essência e ao longo do livro, nenhum outro conto tem uma linguagem brusca e crua que nem o primeiro. O primeiro é o mais. Se fosse para uma questão interpretativa, talvez pela busca por identidade, que é mostrado no livro todo, busca por reconhecimento. Apesar dos contos não terem relação, eles dão uma mini ligada ali, né? Porque, querendo ou não, todos os temas sempre vão estar interligados, né? Falando sobre... Falando. Em algum dos contos, não dá pra entender se é a mesma pessoa que narra o primeiro conto que tá narrando o outro. Então você fica nesse questionamento pra saber. E é bem engraçadinho. É um bom livro, é uma leitura bem leve, bem fácil, bem rápida. Achei um pouquinho Eu gostei, angustiante, mas no é geral. gostosinho de ler. Você gostou? Sim, gostei. Em alguns momentos, gírias têm que ser pesquisadas. Terrível. Mas então, é isso. Muito obrigada por vocês assistirem.
E O próximo episódio vai ser Raquel de Queiroz, o 15 e Caminho de Pedras, que são leituras obrigatórias, paulistas e paranaenses. Dia 27? Daqui uma semana? Dia 23. Dia 23, perdão. Hã? 26. 23. Sigam a gente nas redes sociais. Muito Instagram, obrigada. TikTok. Entre linhas e opiniões em tudo. Spotify. E Tem no Spotify. E o YouTube. E YouTube. Muito obrigada. Foi isso. Tchau.